fui desafiado pelo Lucinho, né, a estar lendo o versículo e falando um pouquinho sobre o que eu penso, sobre as ideias. E vou ler um versículo aqui para vocês, lá em Gênesis 2. Gênesis 2,18 diz assim: não é bom que o homem esteja só. Dar-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. É um texto bastante conhecido, até não só da igreja, mas de muita gente. Mas é um texto que me faz pensar em muitas coisas. Primeiro que eu gostaria de ter uma mulher assim. Segunda coisa, eu acho legal quando Deus faz a mulher da costela do homem. Quando a Bíblia coloca que ela foi feita da costela, das entranhas do homem. Porque a costela ela fica nessa região aqui, né, e organicamente ela significa uma certa proteção contra aqueles órgãos internos mais preciosos, que seriam o pulmão e o coração. Alguns que controlam a vida, alguns que estão totalmente ligados à vida. E para mim a ideia da mulher, como Deus a cria, seria mais ou menos essa, onde a costela seria a responsável por guardar aquilo que há de mais precioso no corpo. A sede dos tesouros, a sede das fontes da vida, como a Bíblia coloca muitas vezes o coração. A sede das emoções e o centro da vida, né, literalmente. Mas, em contrapartida, né, o homem tem o restante, o restante do corpo, a protegeria, né, a costela, porque a nossa costela não fica exposta, ela é protegida por músculos, protegida por pele, é nutrida pelo sangue que vai passando por entre o corpo ali e chega até lá todos os nutrientes, o alimento. Então, ao mesmo tempo que a mulher é a protetora dos propósitos mais profundos do homem, a guardiã dos propósitos mais profundos do homem, ela também é protegida por ele. Né? Então, o papel do homem seria esse papel de protetor, de cuidador da sua mulher. E eu acho legal isso porque isso liga muitas coisas que hoje a gente não tem nos relacionamentos em geral, nas famílias em geral também. Graças a Deus eu tenho na minha, né? Mas a ideia de que, quando mais pra frente, lá no capítulo, ele fala: portanto, o homem deixará pai e mãe, se unirão à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Tem diversas coisas que estão incluídas aí. Uma delas é a maturidade, é a responsabilidade. Então, o homem já não ficará mais sobre a asa do pai. Não quer dizer que não vai morar na mesma casa, mas quer dizer que não vai ficar mais sobre a asa do pai. Ele já tem a sua independência financeira, ele já tem a sua independência social, ele já tem a sua independência espiritual, né? E ele se torna ali o cabeça, o provedor, o sacerdote, o líder, o pastor da sua casa. Então, é necessário aqui que o homem tenha o senso de responsabilidade. Né? A ideia do unir a sua mulher, para mim, não é a união. Aqui, quando ele fala, não é a união sexual. Aqui, para mim, seria muito mais a união de propósito, de vida, de objetivo de vida. Então, não adianta você chegar, casar, mas depois perceber, putz, ela tem um propósito totalmente diferente do meu. Isso vai causar divergência e os dois não vão ser unidos. E eu acho que quando a gente tende a procurar no namoro o mesmo objetivo, o mesmo propósito, fala, pô, essa pessoa é bacana, ela tem a mesma linha que a minha, ela tem semelhanças comigo e ela tem semelhanças de objetivo e propósito comigo. Então, no caso do homem, pô, ela vai ser uma boa guardiã do meu coração, dos meus propósitos, os propósitos que Deus colocou em mim. Em contrapartida, ela vai falar, nossa, ele tem o mesmo propósito que eu, então eu vou poder guardar e ao mesmo tempo ele vai poder me proteger, porque a gente vai estar numa mesma cabeça, numa mesma mente. Então, eu acredito que unir a sua mulher não pode ser algo diferente, tem que ser algo, os propósitos têm que ser os mesmos. E depois uma só carne, isso é apenas a conclusão de tudo isso daí, né? É apenas a consumação de tudo, que seria para mim aí o ato sexual de vez.
E aí o capítulo termina que os dois estavam nus e não se envergonhavam. Eu acho que quando a gente tem uma certa maturidade aí, uma certa intimidade com a pessoa, no caso, um casamento, a ideia não, a ideia é que, mesmo estando nus, o seu corpo não traz vergonha, nem traz vergonha a você também, e vice-versa. E que aí os dois vão conhecer também o limite de um do outro. Essa é a minha ideia, foi o desafio que foi colocado. Eu sei que ele um pouco mais que um versículo aí, mas a ideia é de que nós precisamos de procurar pessoas que são idôneas a nós também. Pessoas que têm o mesmo mentira, o mesmo propósito, a mesma linha de pensamento. Certo? Com isso. Ah, tem que desafiar, né? 3 pessoas, então quero desafiar a Dalit Gomes, a, o Everton Ferreira e a Gisele Oliveira. Beijo!